Oi crianças, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Passando para contar mais uma historinha. Hoje nós vamos falar de uma família muito especial. Quantas pessoas fazem parte da sua família? O que você gosta de fazer com elas? Onde vocês gostam de ir? Essa família na qual eu vou falar, ela é muito especial também. Vamos lá, essa passagem está em Gênesis capítulo 6 e no capítulo 7, ok? Só que no capítulo 7 vai até o versículo 16, está aqui ó, na palavra de Deus. Quando fechada a Bíblia é um livro, mas quando ela abre é Deus falando conosco. E Deus vai falar sobre obediência e desobediência. Falando de desobediência, eu vou contar para vocês que naquela época, onde Adão e Eva foram expulsos, não foi? Do jardim. E aí seus filhos foram Caim e Abel. E aí nós sabemos que filhos foram gerando e sua descendência foi crescendo. E chegou uma época que, em vez de só multiplicar as pessoas não, multiplicou também a violência, a corrupção, coisas que o Senhor estava vendo, estava desagradando muito, crianças. Que tristeza para o Senhor. E ele olhava e via as pessoas daquela forma, a criação dele. E aí foi quando ele se entristeceu tanto que ele falou que ia destruir as pessoas, os animais, a natureza, tudo ele ia destruir. Mas ele olha lá de cima, olha e vê alguém. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então Deus olha lá do céu, ele olha e vê quem? Vê Noé, que era diferente. Então nós precisamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos, porque o Senhor ele vê tudo. No versículo 10, porque eu estou lendo no capítulo 6, tá, crianças? No versículo 10 ela diz assim: gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Porém a terra estava corrompida diante da face de Deus e encheu a terra de violência. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. Então Deus estava triste com o que estava enxergando, estava vendo. Mas Deus, vendo que Noé era justo, chama ele. Vem aqui, Noé. Chama Noé e diz para ele assim, que o povo estava andando, que não estava agradando ele, então ele ia destruir. E que, mesmo destruindo tudo, ele preservaria a família de Noé. Olha que Deus lindo, né, gente? E aí Deus manda ele construir uma arca. Por que a arca? Porque Deus diz para ele que ele mandaria um dilúvio que duraria 40 dias e 40 noites. Olha, e fala para Noé que era para ele colocar dentro desse barco, dessa arca, casais de bichos, ó. Olha quantos casaizinhos de bichos, gente. E Deus manda ele separar os casaizinhos de bicho. De 2 em 2 tinha que subir na embarcação. E a família dele também seria salva. Porque imagina, se ele ficasse ali com aquele dilúvio que ia dar, eles morreriam. Não era isso que Deus queria. Então Noé obedeceu. E lembrando de uma parte muito triste também, que quando Noé construiu a arca obedecendo ao Senhor, as pessoas riam dele. Zombavam da cara de Noé. Ai, construindo essa, imagina o pessoal dando altas risadas, vendo aquele moço construindo uma arca daquele tamanho, né? Que para caber tantos bichos, né? Que a gente sabe que tem bicho, por exemplo, o elefante. Ele é gigante, né, gente? Imagina, tinha que ser uma grande arca mesmo. E aí
O que Noé fez? Construída a arca, ele obedece, aí entra com todo mundo nessa arca. Olha isso, todo mundo entrou na arca. Mas sabe o que aconteceu, crianças, para finalizar? Deus vai e fecha a porta da arca, ele vai e fecha. Porque Noé, mesmo se ele quisesse, ficasse com peninha das pessoas, não poderia abrir, porque Deus tinha fechado por fora. E eu imagino que Noé falasse por que estava construindo aquela arca. Então eles não estavam assim por inocência, aquelas pessoas. Imagino também essas pessoas gritando lá de fora, o desespero que foi. Mas Deus fechou a arca e ninguém poderia mais entrar. Então vamos, crianças, aprender a obedecer ao Senhor, porque o Senhor se agrada. Como o pecado, como as coisas erradas traz consequências, quando obedecemos também tem consequências boas. Então é melhor obedecer, não é verdade? Que Deus continue abençoando vocês, falando ao coração de cada um de vocês. O que não pude me expressar, que o Espírito Santo de Deus visite o seu coraçãozinho e fale grandemente ao seu coração, tá bom? Deus abençoe vocês. E obrigada por tudo, tá? Beijos.